Olá, meus amigos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui no Espiritismo.net. Hoje, sábado, dia de estudar Cair Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus. Teremos a nossa amiga Thelma Cerqueira, prata da casa, falando sobre os dois fundamentos. Mas antes até de chamar a Ana Leal, que já deu bom dia ali no chat do YouTube, nossa Leimi, que chegou aí como novo membro, Érica Leal, Maurício Mancini, o pessoal que está quietinho aí, e o pessoal que está chegando, o pessoal que vai assistir depois, sejam todos bem-vindos. A Eliane Barroso, bom dia para você, minha amiga. Bom, agora tem a Érica, ou a Érica aí, a nossa Ana Leal, não é a filha, é a mãe. Bom dia, Ana, seja Bom bem-vinda. dia, Jajá. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Espiritismo.net. Nessa manhã de sábado, desculpe, com certeza será mais uma manhã muito agradável, de muito aprendizado. Com certeza. E para começar agradável, né, Ana? Você vai trazer uma mensagem, vai fazer a nossa prece inicial, então eu deixo por enquanto somente você aqui para nos representar nesse momento de abertura. Vai lá, a palavra é tua. Vamos lá. Então, a nossa companheira Thelma, ela hoje vai trabalhar do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, os dois fundamentos. Eu vou ler apenas um pequeno trecho para que a nossa companheira tenha mais tempo para desenvolver o estudo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27. Então, vamos agora unir os nossos pensamentos para que, então, possamos dar por iniciado o trabalho do dia de hoje. Querida espiritualidade amiga, queridos benfeitores espirituais que organizam esse trabalho, que sustentam esse trabalho, assim como o nosso querido patrono Caibar. Pedimos, então, que a nossa companheira Thelma possa ser envolvida por essas vibrações amigas, que ela possa ser intuída, inspirada, que ela possa dar o melhor de si e que todos nós, igualmente, possamos absorver esse estudo, que esse estudo seja de grande proveito para os nossos espíritos, seja realmente um alimento para os nossos espíritos. E assim, queridos amigos, pedimos então permissão, em nome de todos os senhores, em nome da Mãe Santíssima, em nome do nosso irmão maior, Jesus, mas principalmente em nome do nosso Pai maior, que possamos então dar por iniciado o estudo da manhã de hoje do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do nosso querido Caibar Schutel. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E antes de chamar a Thelma, ainda vamos dar bom dia aqui, né, Ana? Ari Silva, Elizabeth Silva, Beth Aguiar. Eu já dei bom dia para o Maurício Mancini? Acho que já, né? Já. Bom dia. E bom dia, Thelma Cerqueira. Bom dia, amigos. Bom dia, Jajá. Bom dia, Ana. Bom dia, Thelma. É uma alegria muito grande nós podermos estar aqui colaborando, estudando, né, sobre o Evangelho de Jesus nesta manhã, nesse dia que se inicia, né? Com certeza. Bom. E como eu falei no início, não sei se vocês prestaram atenção,
eu falei Thelma Cerqueira, prata da casa. Por quê? Porque ela já é colaboradora do Espiritismo.net há Graças a muitos anos, Deus. né? Muito bom. Já trabalha Muito com a bom. gente no atendimento fraterno, agora nos estudos, então já é, ó, antiga aqui na casa. Que Então, bom. sem mais delongas, né, Ana? A gente passa agora a Isso. palavra para a Thelma, ela vai trazer esse estudo que ela preparou com muito carinho para a gente e no final a gente está de volta. Tá bom, Se Thelma? Deus quiser. Tá Palavra bom, Bom é sua. estudo, tá Até Thelma. bom. 10 horas, você que vai ficar Muito aqui obrigada. responsável por conduzir esse estudo. Vamos lá, Tá a bom. palavra é sua, então. Vamos lá. Bem, meus amigos, então nós vamos dar assim início a essa reflexão desta manhã, reflexão bem proveitosa, né? Que seja bem proveitosa, como a Ana nos falou na sua prece, que seja para nos fortalecer, né? E essa passagem que Caibar Schutel nos convida a estudar, né? Os dois fundamentos, né? E quando a gente vê falar assim, os dois fundamentos, a gente fica meio, alguns de nós, né, poderá falar, mas eu não conheço essa passagem, né? Eu nunca ouvi sobre isso. Mas nós vamos ver que Jesus está falando aí daquela parábola, daquela passagem que vai falar da casa, né, que foi construída, que é construída na rocha. Então, é um convite para todos nós estarmos refletindo sobre que construção nós estamos fazendo na nossa vida, né? Vem falar da fé, vem falar da crença. Então, é um convite a nós estarmos vendo que alicerces nós estamos construindo, né? E nós preparamos, assim, alguns slides só para situarmos nessas considerações que Caibar Schutel vem nos trazendo, e depois nós vamos discorrer sobre o tema. Nós colocamos aqui os dois fundamentos, né, que é o nome da passagem que Lucas registrou lá no capítulo 7 de Mateus, aliás, desculpa, Mateus no capítulo 7, nos versículos 24 a 27, e Lucas também registrou no capítulo 6, nos versículos 46 a 49, mas vem tratando, né, dessa passagem, a casa construída na areia e a casa construída na rocha. Jesus nos oferece esse simbolismo, conforme ele nos falava, né, para nos levarmos a refletir sobre esses dois parâmetros. E essa passagem foi logo no finalzinho do Sermão do Monte. Jesus encerra, depois de trazer todos aqueles ensinamentos que ele nos trouxe, as bem-aventuranças, explicando, trazendo todas aquelas considerações em torno de vários assuntos, né? Nos falando sobre nos dando essa recomendação, digamos assim, né? Com o nome que Lucas registra dos dois fundamentos. Fundamentos, quando nós falamos em fundamentos, nós nos remetemos a quê? Ao alicerce, né? Nos leva a entender que é uma construção que Jesus está falando, construção de uma casa, né? Que sempre vai começar pelo alicerce. Toda casa, para ser segura, né, para ser bem estruturada, ela vai começar do alicerce. Ela precisa de ter as bases seguras para que dê segurança aos seus moradores. Então, ela precisa de um bom fundamento, de um estudo adequado ao terreno que vai ser construída essa casa. Se esse fundamento não estiver bem estruturado, depois de um certo tempo, o que vai acontecer? Vai vir as rachaduras na parede, né? Vai acontecer as rachaduras no piso, as portas e janelas vão estar se empenando, né? Entortando, saindo do nível. E, então, por isso, o fundamento, o alicerce é assim, fundamental. E nós até trouxemos, né, uma figura aqui, uma imagem de um alicerce, né, de uma casa, de um edifício, de um prédio, de qualquer
construção, é preciso que essas bases estejam ali profundas, alicerçadas, com todos os cuidados, com todas as técnicas, né, que são utilizadas para essas sapatas, né, essas construções, essas escavações sejam bem feitas, bem estruturadas. E aí nós colocamos essa imagem para nós estarmos situando, né, no que Jesus, na coerência que Jesus vem nos convidar a refletir. Então, toda essa estrutura, ela tem, a gente dá o nome de fundamento, de alicerce, a fundação de uma casa, né, que seria essas bases, né? Então, é preciso que nós construímos esses alicerces para que nós tenhamos uma boa construção, né? E Jesus, então, vem nos dar esses exemplos que Caibar nos traz, e nós não vamos ler a passagem, porque a Ana já leu para nós, né? Nós até trouxemos ela no slide com os versículos, mas não será preciso. Então, Jesus, depois de dizer todos esses ensinamentos lá no Sermão do Monte, ele encerra trazendo esse conceito para nós, essas recomendações, né? E ele coloca aí a areia e a rocha, né? Nos dando, assim, o exemplo do homem insensato, que seria essa construção na areia, e a rocha, a construção na rocha, mostrando para nós o homem prudente, significando o quê? Os dois tipos de seres humanos, as duas características, né, de todos nós que estamos nessa construção dessa casa, que é a nossa vida, que é a nossa encarnação, que é a nossa caminhada, né? Então, se nós imaginarmos um terreno pedregoso, nós vamos poder avaliar ali o esforço que vamos despender, né, que vamos estar aplicando na construção daquele alicerce que nós queremos construir, porque ele terá que ser bem forte, né, de acordo com aquele terreno. Jesus falou da rocha. Então, a gente fica pensando, né, quando a gente analisa uma construção que naquele terreno rochoso, o trabalho árduo daqueles construtores. Quanto mais acidentado for o terreno, maior trabalho, maior esforço para alicerçar aquelas bases, para alicerçar todo esse contexto aí que Jesus está nos chamando a refletir. Para quê? Para que não haja perigo de desmoronamento, né? Então, exige, muitas vezes, máquinas apropriadas, né? Vai levar um maior tempo para que aquela base, aquele alicerce fique pronto, será um trabalho bem difícil, né? No sentido de trabalhoso, mas poderá vir as ventanias, poderá vir as tempestades, como Jesus nos disse, e as paredes estarão ali de pé. Então, aquele esforço todo valeu a pena, o trabalho, né? Aquele serviço árduo ali daqueles que se dispuseram à construção. Já um terreno arenoso não vai dar trabalho quase nenhum, né? Não teremos que despender muito esforço, porque a terra facilita, né? Mas o que vai acontecer? Essa casa não vai ter segurança alguma. Ela poderá ir à ruína com qualquer ventania. Não será preciso nem uma tempestade. Uma simples chuva poderá derrubar essa casa. Então, Caibar, aqui num determinado ponto da sua reflexão, ele nos leva a refletir justamente nisso, né? Ele fala: quem quer construir um bom edifício, né, que resista às intempéries, que tenha duração e que possa, pela sua solidez, pela a sua
fortaleza, né? Ele cava, então, alicerces, ele assenta essas bases, né? Com pedras sólidas, para que suportem o quê? O peso da casa, né? E ele diz, só depois é que vai erguer as paredes, só depois dessa base construída é que as paredes vão ser erguidas e vão construir o prédio, né? O edifício. Então, é interessante nós verificarmos essas colocações, né, que Caibá vem trazendo sobre essa passagem de Jesus, porque Emmanuel também vai trazer para nós alguma consideração a respeito disso no livro Pão Nosso, no capítulo Homens de Fé, aonde ele vai dizer o seguinte, que é interessante verificar que o Mestre, né, que Jesus, destaca entre todos os discípulos ali que ouviam esses ensinamentos, ele destaca aquele que ouve os ensinamentos e os pratica, né, e os pratica. De que maneira? Examinando o conteúdo espiritual desses ensinamentos para a aplicação no nosso esforço diário. Então, os discípulos hoje somos nós, né? Então, ele vem falando para nós sobre esses conteúdos, sobre esses ensinamentos, sobre essa mensagem que ele nos traz, mas que nós precisamos de atentar a elas, para que nós sejamos aquele homem prudente da parábola, né, que construiu a sua casa sobre a rocha. Construir a casa sobre a rocha é ter esses fundamentos, é ter essa base profunda daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente aprende, né? Examinando o conteúdo, ou seja, não basta nós sabermos, não basta nós conhecermos, nós precisamos de vivenciar, de praticar esses ensinamentos. E Caibá Schutel vem falando nessa passagem que nós estamos apreciando, né? Ele vem falando sobre a crença, né? Ele coloca aqui que Jesus traz essa alegoria comparando a crença com o edifício, né? E o que seria a crença, nós perguntamos, né? O que é a crença? Quando nós falamos em crença, o que nos remete? Nos remete justamente à fé. E lá no Evangelho, no capítulo 19, Kardec vai discorrer sobre esse assunto, né? No capítulo onde ele dá o nome de A Fé Transporta Montanhas, ele vai falar que a crença é a fé, né? Ou a fé é a crença. Caibá usa a crença é a fé. E Kardec fala que, sob o ponto de vista religioso, a fé é a crença. Né? A crença nos dogmas, ele continua aqui, nos dogmas particulares, por constituir as diferentes religiões. E todas as religiões têm os seus artigos de fé. Então, toda doutrina, toda religião tem os seus fundamentos, os seus princípios básicos, né? Que nós precisamos conhecer para que nós possamos alicerçar as nossas bases naquele conhecimento que nós estamos adquirindo. Então, por isso que Emmanuel disse há pouco, não basta nós conhecermos, nós precisamos de estar lançando maior profundidade nesses conceitos para nós estarmos, então, traçando essa crença, construindo essa crença, né, dentro desses fundamentos. Então, a crença, Caibá diz aqui, né, é a fé. Terminou aqui os slides, então agora nós vamos estar, né, discorrendo sobre essas reflexões. Então, a crença é a fé, é a convicção que nós vamos adquirindo daquilo que nós estudamos, daquilo que nós queremos compreender, queremos aprender.
pelo estudo, pela meditação, pelo esforço, né? Em estarmos nos aprofundando. Para que tudo isso? Quando nós estamos fazendo um alicerce, nós estamos construindo essa casa. Quando nós estamos construindo a nossa crença, nós estamos nos fortalecendo para que no futuro, né, conforme Jesus nos disse, nos momentos onde vai exigir de nós maior fortaleza, nós estejamos seguros, nós estejamos fortes naquilo que nós buscamos para nos alimentar espiritualmente. Seja qual for a crença que nós tivermos, né, nós vamos poder estar construindo essa fé verdadeira. Então, Caibar vem destacando para nós a questão da fé verdadeira, né, que é aquela fé sólida, aquela fé que pode ser comparada a uma casa que foi construída na rocha. E ele fala da fé frágil, da crença frágil, que é aquela crença que se desmorona diante de qualquer argumento, aquela crença que, diante de qualquer desafio, ela não tem estrutura, diante de um grande problema, diante de qualquer dúvida, ela simplesmente desmorona, como aquela casa que foi construída na areia. E, nesse momento, nós até esquecemos que nós temos uma crença, porque ela é tão frágil que nós sucumbimos. Então, nós não temos aonde nos segurar, uma âncora que nos segure. Então, é isso que Caibar, através dessa passagem de Jesus, ele vem nos alertando, que essa passagem ela vem nos oferecer fundamentos, nos oferecer conteúdo para nós avaliarmos a nossa crença, para nós refletirmos como está a construção da nossa fé. E aí nós podemos nos perguntar, né, como é que nós podemos tornar a nossa fé verdadeira, na fala aqui do Caibar Schutel, né? Será que a fé pode ser desenvolvida? Será que a fé ela pode se tornar robusta? Né? E nós sabemos que Jesus nos disse, né, que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos mover montanhas. E é certo que Jesus, quando ele fala de montanhas, não falou daquelas montanhas físicas, né, na nossa natureza. Ele estava falando das montanhas, justamente, da dificuldade, as montanhas dos obstáculos, que nós certamente iremos enfrentar um dia, porque a vida é constituída desses altos e baixos que Jesus já nos preveniu quando ele fala, né, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Né? Então, a questão da fé ela pode ser desenvolvida, mas Kardec diz para nós nesse capítulo que não existe uma receita para isso. Mas nós sabemos que ela pode à medida de quê? Que nós estudamos, que nós vamos conhecendo, que nós vamos vivenciando as nossas experiências, nós vamos adquirindo esses fundamentos, nós vamos traçando, construindo esse alicerce que nós desenvolvemos aonde? Em nós, em nosso íntimo. É a certeza, é a convicção daquilo que cremos. Daí Caibar afirmar que existe a fé verdadeira, né? Que essa é a crença verdadeira. É ativa, é racional, né? Ela é até científica, porque a própria ciência já tem estudos sobre isso, né? Mostrando aquele que tem fé, aquele que tem essa fortaleza dentro de si, muitas vezes consegue, né, desenvolver a cura para as suas necessidades, a cura de uma determinada patologia diante daquele que a fé é frágil. Nós sabemos que nós temos essas condições dentro de nós, né? Mas ela precisa de ser ativa, ela precisa de ser
racional, né? A fé raciocinada que Kardec nos fala. E é justamente nesses fundamentos, conforme o Maurício está nos dizendo aqui, né? Nos fundamentos da doutrina espírita, no nosso caso, como espírita que somos, que nós vamos alicerçar nesses princípios básicos, né? Nós precisamos, então, de conhecer, né? E para nós fortalecermos a nossa fé, nós nos tornarmos robustos, né? Fortalecidos nessa fé, nós precisamos justamente de estudar, não é? Não acreditarmos em tudo aquilo que nos chega. E para nós sabermos disso, se é verdadeiro, se não é, nós precisamos de estudar, analisar o conteúdo, examinar, pensar, meditar, refletir, né? E observar também, né? Observar. Nós temos que ser observadores, analisar os fatos, os acontecimentos, aprender com a leitura, né, que nós fazemos diante das notícias que nos chegam, diante dos dados científicos, comparar os fatos, ver se eles são verdadeiros, se tem coerência, se tem lógica. Isso é uma fé racional. Essa é a fé raciocinada, né? Nós precisamos de ter esses parâmetros. Se nós não tomarmos esse cuidado, nós podemos estar, certamente, mantendo em nós uma fé cega, uma fé onde ela não tem estrutura, onde ela não tem fundamentos. E podemos estar fazendo isso sem nos darmos conta, né? Então, é preciso nós sabermos desses pontos importantes para nós estarmos construindo esses fundamentos. Caibar Schutter nos leva a entender, né, sobre a questão dessa fé frágil que ele vem nos concitando, a pensarmos, né, que é como aquela casa na areia, né? A fé que não tem consistência é como aquela casa na areia, que se desmorona com as consequências, se desmorona até mesmo com, por exemplo, o exemplo de o desvio de né, de comportamento de um dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, de alguém que nós admiramos, e muitas vezes aquele comportamento vem murchar, digamos assim, a nossa fé. Eu não vou mais, eu não sou mais não tenho mais essa religião, não quero mais ser, vamos no nosso caso, né? Não sou mais espírita porque me decepcionei com fulano. Então, essa fé ela é frágil, porque a doutrina espírita é inabalável, ela é intocável. Então, nós é que temos que ter essa estrutura forte para não nos decepcionarmos diante da fraqueza do outro, diante do desvio do outro, porque todos nós somos suscetíveis, em algum momento, a cometermos equívocos. Mas se a nossa fé for segura, for forte, nós estaremos, diante daquela situação, nós estaremos conscientes daquilo que nós cremos. E, ao contrário de nós abandonarmos a nossa crença, nós vamos orar por aquele companheiro, né? Nós vamos orar para que ele também se fortaleça. Então, essa é a fé frágil, que se abala diante das circunstâncias, que nada examina, né? Que tudo que se apresenta, nós podemos acreditar, aceitar sem controle, aceitar o falso como verdadeiro, né? Sem estarmos analisando. E muitas vezes essa fé ela chega até a se chocar diante de fatos que são evidentes. Então, essa é a fé frágil que nós temos que estar atentos para que não estejamos construindo, né? Perdendo tempo nessa construção que vai se abalar, né? Que vai estar, no momento em que nós precisarmos de segurança, ela vai estar frágil, né? Então, são aquelas crenças, às vezes, até tradicionais, né? Que passam de pai para filho, simplesmente porque a gente vê falar que o pai, a avó, o avô
eram de determinada religião, nós também somos, mas não temos aquela consistência, aqueles fundamentos sólidos, aqueles alicerces que nos dão um compromisso, né, com aquela fé. Então, nós precisamos de estar fundamentando esses valores. Precisamos estar sabendo aonde, que terreno nós estamos construindo a nossa fé. Né? Acreditarmos simplesmente, né, naqueles dogmas, naqueles ensinamentos, naqueles princípios básicos, não é o mais importante. Nós precisamos de conhecer, né? De estarmos cientes, porque quem acredita pode, em qualquer momento, mudar de opinião. Nós precisamos de saber, né? De ter esses conceitos dentro de nós, sabendo que eles são verdadeiros, que eles são a nossa base. E Kardec vai falar, lá nesse capítulo 19 também, ele vai falar para nós, né, que para se ter fé é necessário uma base. Olha só, ele volta lá para os fundamentos. E essa base, ele diz, é a compreensão perfeita daquilo em que se deve crer. Ele está falando isso lá no capítulo 19, no item 7. Né? Então, não basta, ele diz, não basta ver, é preciso principalmente compreendermos. Então, muitas pessoas acham que o estudo superficial ele é suficiente. Eu conheço, né, por exemplo, eu conheço determinada obra, né, porque eu já li. Não basta nós lermos, é preciso nós estudarmos. Nós lembramos lá de Chico Xavier, aliás, de Valdo Pereira Franco, né, quando Joana diz para ele, né, você já leu o Livro dos Espíritos? Eu já li, então leia de novo. Eu já li, então leia de novo. E ela continua falando, né, para ele, dessa leitura, mostrando para nós que não é importante só nós lermos. Nós precisamos de compreender, né? Nós precisamos de estar nos aprofundando para que nós possamos realmente estarmos desenvolvendo em nós esses alicerces. E assim, Caio Barchuto compara a construção daquela casa com a construção da nossa fé, da nossa crença. Né? E é interessante nós nos lembrarmos que, nesse sentido, a fé ou a crença é independente da religião que nós tivermos, seja o espiritismo, seja o budismo, seja o catolicismo, seja o protestantismo. É importante nós falarmos isso, porque nós não estamos falando só para espíritas. Então, em qualquer religião, né, que nós estivermos, nós podemos estar desenvolvendo esses fundamentos, desenvolvendo essas bases, né, que vão nos dar essa sustentação. Nós podemos estar desenvolvendo essa fé ativa que Caibar vem nos falando, essa fé inabalável, essa fé sólida, nos valores que nós adquirimos através do estudo, através do conhecimento, através da prática, através da vivência desses postulados. E nós poderemos estar vivenciando os ensinamentos de Jesus no seio de qualquer religião terrena, ou mesmo fora dela, né? Porque o ser humano ele pode adquirir virtudes, né? Se destacar dos seus semelhantes pelo exemplo, pela dedicação, pelo desapego às coisas materiais, né? Se elevando através da conquista dessas virtudes, desses valores, através de atos nobres, adquirindo, então, a resistência, a fé, a perseverança para aqueles momentos difíceis. Porque não é a religião em si que nos fortalece, mas a religiosidade que nós precisamos desenvolver em nosso espírito, em nossa alma. E abrindo assim um parêntese, né? Porque quando nós falamos em
religião e religiosidade, é importante nós sabermos que a religião vem da palavra religare, que significa nos religar a Deus. Então, quando nós falamos religião, aqui no caso dessa passagem, não estamos nos remetendo a organizações formais, né? Nós estamos referindo ao ato de nos religarmos a Deus, ao ato de nos religarmos às coisas espirituais. Por isso, nós usamos o vocábulo religiosidade, né? Que dá esse elan, que significa nós termos a disposição para refletirmos sobre as coisas espirituais, seja qual for a religião que nós escolhermos. A questão da instituição, aquele órgão, né, que nós estejamos ligados, como falamos, seja o budismo, seja a questão da instituição, é diferente da religiosidade. E, no caso aqui, Cairbar também vem falando, né, fazendo essa comparação com a religião, no sentido da religação a Deus. A religiosidade, que vai estar se referindo a esses sentimentos religiosos, as coisas sagradas, as coisas do espírito, né? Então, nós podemos estar em qualquer religião praticando, vivenciando os ensinamentos de Jesus, atendendo a essa recomendação da casa sobre a rocha, né? Nos esforçando através de uma vida moralizada, uma vida edificante, entendendo o sentido da vida, o objetivo da nossa encarnação, da nossa existência. Todos esses olhares, esses fatores vão nos conduzir a essa casa sobre a rocha, a estarmos construindo cada vez mais forte a nossa casa, que é, né, a nossa vida, a nossa encarnação. Enquanto nós estamos aqui, a caminho, a nossa fé, a nossa crença sobre a rocha, construindo essa base sólida, que nos vai dar sustentação, que nos vai dar fortaleza para quando vier os embates da vida, quando nós estivermos vivenciando os tropeços, né, as dificuldades, os obstáculos de toda ordem que de um momento para o outro possa surgir, nós nos mantermos de pé, como aquela casa na rocha, né? Nós não sucumbirmos, nós estarmos firmes como a rocha. Esse é o homem prudente. Por outro lado, aquele que é displicente, aquele que despende uma vida ociosa, uma vida egoísta, sem dar a devida atenção à existência, à encarnação, às experiências, estaremos, se agirmos assim, correndo o risco de estarmos construindo a casa sobre aquelas condições que Jesus nos mostrou. Quando ele fala, né, que aquele que não ouve as minhas palavras será como aquele homem ocioso, aquele homem imprudente que construiu a sua casa sobre a areia. E quando os ventos rugirem, quando as tempestades vierem, a nossa fé poderá estar resfriada por falta de consistência. E aí, nesse momento, nós estaremos muito frágeis. E é nesse momento que vem sobre nós a revolta, o desânimo, a descrença, as reclamações de todos os âmbitos, nos achando que somos abandonados por Deus, que Deus não nos atende, que Deus esqueceu de nós. E, nesse momento, muitas vezes, recai sobre nós, né, o desgosto pela vida. E muitos companheiros, nesse momento, buscam as portas até mesmo do suicídio para fugir do sofrimento que abate sobre ele. Então, meus irmãos, nós precisamos estar atentos
para não sermos imprevidentes, para não sermos como aquele homem que se preocupou demais com as coisas do mundo, que viveu toda a sua vida ocupado com as coisas transitórias, as coisas que todos nós deixaremos aqui. Esqueceu dos tesouros da alma, esqueceu das aquisições verdadeiras, o verdadeiro tesouro que nós poderíamos levar para o mundo espiritual. E quando somos surpreendidos pelas situações que a vida nos apresenta, nós estaremos sem resistência, né? Nós estaremos enfraquecidos, decepcionados diante das perdas, diante das enfermidades que possam nos abater. E, nesse momento, nós vamos ver, né, que estamos totalmente fragilizados. Então, se nós observarmos na nossa caminhada, nós sempre teremos duas opções, né? Jesus nos mostrou isso nas várias parábolas, nos vários ensinamentos que ele nos traz, quando ele mostra, né, a questão da porta estreita, da porta larga. Agora ele fala do terreno arenoso, do terreno rochoso, sempre nos dando duas opções. Então, a escolha é nossa. Nós precisamos de saber escolher. E nós só poderemos escolher bem quando nós estudamos, quando nós estamos buscando alicerçar a nossa vida dentro desse caminho seguro que o Evangelho nos oferece. E, nesse caso, a mensagem que Caibar nos convida a estudar vem nos falar sobre isso, né? Onde nós estamos edificando a nossa casa? Sobre qual terreno, né, nós estamos construindo os nossos alicerces? Né? Como estão esses alicerces? Estão seguros? Então, ele vem justamente nos alertar sobre essa necessidade de nós não só ouvirmos, mas de nós realizarmos. Não podemos deixar que as coisas se avolumam na nossa vida, né? Tirando o nosso tempo para a nossa construção, para a nossa realização. Precisamos ouvir os ensinamentos, mas refletir e colocar principalmente na nossa vida, enquanto é tempo. Porque em qualquer momento a vida nos surpreende. E não precisamos de aguardar as surpresas para nos prepararmos. Jesus nos afirma que que ele é o caminho, é a verdade e a vida. Mas ele falou também que ninguém vai ao Pai senão por ele. E o que Jesus quis dizer com essa afirmação? Né? Que jamais o homem chegará ao seu objetivo evolutivo, a tudo aquilo que é o plano de Deus para nós, sem o roteiro do Evangelho. Só através das palavras de Jesus, as palavras que ele nos trouxe lá no Sermão do Monte, e que ele continua a nos trazer a cada dia que nós nos debruçamos sobre o seu Evangelho para refletir, para aprender um pouco mais. E basta nós vermos que todos os dias nós estamos em contato com essas mensagens, né? Então, jamais chegaremos ao objetivo da nossa evolução se não for pelos ensinamentos do Evangelho. Aprender a amar, a perdoar, a dar outra face, a tirar a capa, a caminhar 1000 léguas, se for preciso caminhar 2000 léguas, no sentido de estarmos a cada dia nos melhorando, nos aprimorando, né? Diante da mensagem que Jesus veio trazer. Então, não basta ouvir, é preciso que nós vivenciamos, é preciso nos modificar as nossas condutas, reparar os nossos equívocos de tantos séculos. Mas, como é o exemplo de Paulo, né? Eis que agora tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram, e agora tudo se faz novo,
com o Evangelho nos mostrando que há uma possibilidade do nosso recomeço. Então, colocar em prática o Evangelho de Jesus não é uma coisa fácil, mas nós precisamos de ser sábios, de sermos prudentes, de aprendermos a nos orientar pelo Evangelho de Jesus, a cada dia, a cada instante, nos colocando acima dessas coisas transitórias, necessárias no momento, enquanto estamos aqui, mas necessárias ao nosso contexto físico, mas ao nosso contexto espiritual é preciso que nós aprofundemos os nossos alicerces, os nossos fundamentos nas coisas espirituais. Uma coisa muito interessante que me chama a atenção, e nós nos lembramos, né, quando estávamos elaborando as nossas reflexões para esta manhã, foi o que o irmão Jacó, no livro Voltei, nos alerta. Num trecho lá, há pouco tempo nós fizemos esse estudo, e por isso nós nos lembramos, né, que ele diz, no livro Voltei, né, que se o homem soubesse a extensão da vida que o espera, além da morte do corpo, né, além da morte do corpo físico, ele diz que certamente o homem teria outras normas de conduta enquanto na Terra. Então, todo esse fundamento, ele começa aqui, essa construção. E ele falava, assim, ele fala com certo rigor desse livro, né? Justamente para aqueles que adotam uma crença religiosa, que usa muitas vezes do palavrório, que usa muitas vezes, né, da questão das palavras, mas continuam os mesmos hábitos, continuam com as mesmas condutas. E ele se reporta a isso no sentido de que esses que assim agem, muitos de nós ainda agimos assim, né? Sem nos afeiçoarmos a essas verdades renovadoras no nosso íntimo. Isso é mudança de conduta, né? Então, ele vem assim, de uma forma muito, muito rigorosa mesmo, que ele está falando para nós diretamente, mas ele também está falando para ele, né? Quando ele se depara com a sua experiência no mundo espiritual após a vida, constatando todos a sua... E era um homem dedicado, né, à doutrina, mas ele constata ali quanto que o homem é despreparado para o retorno à pátria espiritual. Então, isso tudo é feito aqui no nosso dia a dia. Nós precisamos estar fortes, não só para vencermos as nossas batalhas no mundo físico, mas também para não nos depararmos com o tempo que nós perdemos enquanto encarnados, deixando de aproveitar todo esse evangelho que Jesus nos trouxe para a construção do reino de Deus em nossos corações, né? Porque essa construção ela é árdua, ela é difícil, ela exige de nós essas bases profundas, esses fundamentos que nós só vamos conseguir fazer com a nossa mudança de conduta, né? Nós precisamos de estar atentos a isso. Então, meus amigos, essa mensagem é para nós que estamos estudando, nós que estamos ouvindo, nós que estamos aprendendo os ensinamentos dos Espíritos, aprendendo o Evangelho de Jesus, aprofundando o Evangelho de Jesus, para nós que somos expositores, né, que trazemos e transmitimos os ensinamentos de Jesus, que somos os porta-vozes. Então, lembrando daquela fala de Jesus também, muito será cobrado a quem muito foi dado. E também nos lembramos de que nós, brasileiros, nós temos uma imensidade de material, um verdadeiro manancial, né, de ensinamentos, de livros, de obras, de possibilidades, de
casas espíritas, agora com a internet, nesse período, né, da pandemia, nós temos aqui uma gama de possibilidades de estarmos estudando uns com os outros, de estarmos aprofundando, de estarmos aprendendo. Então, nós não podemos nos queixar, né? Porque as oportunidades estão aí. Os livros que nós temos editados a nosso dispor, agora até pela internet, que não nos deixa sem conteúdo para analisar, para observar, para estarmos pondo em dia os nossos estudos. Então, o recado é para todos nós que adotamos uma crença, adotamos uma doutrina, que conhecemos os postulados. Então, sejamos espíritas, sejamos católicos, sejamos protestantes. O importante é nós entendermos a mensagem de Jesus no sentido de que nós precisamos nos renovar a cada dia, trabalhar esse homem velho, colocar ele ativo dentro dessas possibilidades que nós temos e construirmos esse reino de Deus em nossos corações, para servir melhor, para servir Jesus, para viver os seus ensinamentos e, principalmente, para sentir Jesus dentro de nós. Mas, para isso, é preciso que nós internalizemos os seus ensinamentos em nossos corações, em nossa vida, em nossos atos, modificando, né? As nossas condutas, os nossos pontos de vista, o nosso modo de fazer, fazendo cada vez melhor. Então, a vontade de nos transformarmos em homens melhores, em pessoas melhores, é o primeiro passo. E o segundo passo é vivenciar essa proposta, não é? Então, meus amigos, nós vemos aqui que nós temos muitas considerações dos nossos companheiros e certamente já vai nos ajudar a estar colocando em dia esses conteúdos que foi trazido aí pelos nossos amigos, o Maurício, a Dídima, e que nós possamos, então, estarmos fortalecendo, né, atentos a esses fundamentos que nós estamos construindo dia a dia na nossa encarnação, na nossa vida, na nossa existência, e que Jesus nos fortaleça para que nós possamos estar cada dia mais lúcidos, mais atentos, mais dispostos a nos tornarmos melhores. Que Jesus nos abençoe. Pois é, minha amiga, muito bom. Foram reflexões assim importantíssimas, porque a gente está falando de nós mesmos, né? Sim. Então, isso é muito importante. A gente não pode se esquecer nunca de que a mensagem do Evangelho, a mensagem espírita, é para nós mesmos. Para nós mesmos. E muitas das considerações que o Maurício, Dídima, outros fizeram aqui, você acabou já comentando também, né? Então, e uma das coisas foi essa aqui, ó. Ele botou, né? Thelma, que estudo oportuno. Nós, espíritas, precisamos buscar mais os fundamentos da doutrina espírita para alicerçar a nossa fé raciocinada. Pois é, Maurício. Não basta a gente saber, né? Kardec fala isso, não basta a gente ver, nós precisamos de aprofundar, né? Ver se os nossos fundamentos estão realmente alicerçados com profundidade, né? Verdade, porque aí ele complementa, né? Espiritismo e misticismo, ou seja, fé cega não combinam, né? Foi aquilo que você falou. Né? Pois é. E a Glorita botou aqui para a gente também. Bom dia, Glorita. Aliás, quem a gente não deu bom dia, né? No início, que chegou depois. A Glorita chegou depois, né? A Glorita chegou um pouquinho depois. A Elizabeth. Sayumi, Maria do Socorro Guedes, olha só. Olha o J. Francis aí. Opa, J. Francis, querido. Maria Ângela Toffoli. Olha, deixa eu ver quem mais que chegou aqui. Muita gente aí. Tem a equipe assessoria contábil, contabilidade, que chegou aí também. Ó. Vamos cuidar das nossas coisas. Né?
O Edi Lopes pelo Facebook também chegou aqui, né? Então, só gente boa. E a nossa querida Glorita, ela colocou lá num determinado momento o seguinte, ó, até comentando o que o Maurício falou. Verdade, Maurício. Ainda mais agora, no momento que estamos vivendo, para que não nos percamos pelo desespero. Pois é. Pois é. Isso é muito importante. Desespero, a depressão, né, Jajá? Porque tudo isso porque a gente perde o sentido da vida, né? Nós perdemos as nossas bases, né? Então, por não ter consistência, nós naufragamos, né? Isso. E é exatamente o que o Maurício acabou comentando em cima da Glória. Você acabou de falar isso, ó. O desespero e as decepções vêm para os que sustentam sua fé sobre a areia movediça do misticismo. Pois é. É exatamente. Às vezes, por a gente não ter essa base, esse fundamento, né, com profundidade, com segurança, a gente acaba misturando tantas, né, coisas que a gente fica sem saber aonde nós vamos, né? Nós nos perdemos. E quando você falou sobre aqueles que se decepcionam com algum espírito, e aí, vou deixar essa crença. Pois é. Religiões, ele comentou, né? Ele comentou. Tem alguns que dizem se decepcionar com o espiritismo por causa dos equívocos dos outros, estão a buscar desculpas para não trabalhar na reforma de si mesmo. Também. E aí ele complementa. Espiritismo é ferramenta de progresso individual, só podemos mudar a nós mesmos. Quando muito, daremos bons exemplos que os outros poderão escolher seguir ou não. Pois é. E a gente, às vezes, demora para entender isso, né? Entender esses pontos necessários. Isso é muito, muito sério, né? E aí que nós nos lembramos do irmão Jacó, porque ele vem falar isso, né? Se a gente soubesse da extensão, né, da vida após a morte do corpo físico, nós teríamos outra postura diante da vida. E nós, espíritas, sabemos, né? Então, daí a nossa dupla responsabilidade. E aí a Dídima, em cima da fala do Maurício, e do que você tinha falado, ela complementou. Maurício, por isso ouvimos, façamos em nós as mudanças que queremos no mundo. O mundo muda ao mudarmos. Passamos a ver o mundo com olhos da alma, reconhecendo o quanto esse mundo nos permite evoluir, crescer. Aliás, a gente cumprimentou a Dídima? A Dídima chegou depois também, né, Dídima? Beijo no seu coração, querida amiga. Muito beijo para ela também, Dídima querida. E a Elizabeth Silva colocou também, né? Nós precisamos colocar em prática tudo o que aprendemos e estudamos em nosso dia a dia. Esse é o desafio, né, Thelma? Esse é o desafio, porque a nossa consciência vai nos cobrar, né? Vai nos cobrar, né? Essa questão. Ninguém vai estar nos aguardando para fazer essa pergunta, mas nós mesmos, poxa vida, podia ter dado mais um pouco de mim, né? Podia ter me dedicado mais. Com certeza. A Sayumi até botou, parabéns, Thelma, entendimento claro e objetivo do ensinamento de Jesus, fortalecendo nossa crença no bem viver através do estudo da doutrina espírita, né? E é bem isso mesmo. É isso. Olha, o Hermes chegou aqui também quietinho, ó, ouvindo atentamente, mas tenho que sair. De repente, ele nem está mais ouvindo o que eu estou falando aqui. Porque o Hermes é o seguinte, meus amigos, vou dedurar, ele está na praia. Ele mora em Porto Alegre, mas ele está fugindo do calor. Vida boa! E foi lá para o litoral. Bom te ver aqui, meu amigo, muito bom, né? Bom, então é isso, meus amigos. Foi muito bom mesmo ter ouvido todos esses ensinamentos. Thelma, muito obrigado, tá? Eu que agradeço, o convite. E essa turminha que nos acompanha aí é muito bom, né? Porque a gente sabe que a gente está assim com os amigos vibrando, colaborando, isso dá uma sustentação muito grande para nós, né? É verdade. E antes de... o Hermes estava ouvindo, sim. Grande Hermes. E antes de chamar a Ana,
eu queria só lembrar uma coisa aqui para o pessoal, que a gente já vem falando ao longo da semana, que é o nosso projeto Memória, né, Thelma? Que a gente Isso. está resgatando aí a Gostei nossa demais memória. dessa ideia. Então, esse ano de 2022, em março, o Espiritismo.net completa 25 anos de história, meus amigos. Aqui até a Glorita lembrou que nessa foto da direita ela está presente ali, está do meu ladinho ali. Foi quando a gente fez o lançamento da campanha de construção da nova sede. E a foto da esquerda é em 97, quando nós fizemos nossa primeira reunião, que foi o marco de fundação do Espiritismo.net. Eu estava ali também, em 1997, dia 22 de março, que a gente guarda essa data como nosso aniversário. E para o pessoal que tem alguma... acompanha o Espiritismo.net, tem alguma memória afetiva com a gente, tem alguma coisa para nos contar, nos lembrar, aqui na descrição do vídeo, quem está pelo YouTube, mas eu vou botar também aí no chat, tem o link de um formulário para vocês preencherem e trazerem para nós, contarem para nós um pouco dessa história, tá? Porque a gente vai tentar, de alguma forma, trazer isso à tona, trazer essas histórias, essas informações ao longo de todo esse ano. Então, a gente espera que todos possam estar conosco aí, participar conosco dessa festa, desse Jubileu de Prata, que a gente tem que marcar, né? Marcar esses momentos assim com muito carinho, né, Thelma? Nossa, sempre... muito bom demais, né? A história, esse tempo passa tão rápido, né? Eu cheguei em 2005 só, no Espiritismo. Olha, tá vendo? Mas você já está mais da metade do tempo com a gente, tá vendo? Dos 25 anos, você está já com quantos anos aí? Vai fazer 17. Por aí. Entendeu? Vai fazer 17. Bom, e também nós convidamos vocês hoje para as 6 horas, o horário da palestra pública aqui no Espiritismo.net. Às 19h30, 7h30 da noite, Filosofia de Emmanuel, o estudo do livro Emmanuel. E ao longo de todo o dia, gente, a gente está retransmitindo também aqui, quando terminar esse estudo, vocês vão ser redirecionados para o Congresso Espírita de Uberlândia, que nós aqui no Espiritismo.net estamos retransmitindo. Então, lembrando que vai ser durante o dia todo, vai ter só aquele intervalinho do almoço. Então, é programação para o dia todo. Então, vocês não... É o céu, né? Céu, né? É o céu, vai todo mundo para o céu, é o segundo céu virtual. E agora a gente vai reforçar o céu, porque a Ana vai levar a gente para o céu quando fizer essa prece de encerramento, né, Ana? Vai ser show de bola. Isso aí, meus amigos. Agora a palavra é da nossa querida Ana, para ela poder fazer esse encerramento aí para a gente. Muito obrigado aí pela presença de todos. Obrigado, Thelma. Eu que agradeço. E nós vamos, antes da nossa prece final, lembrarmos que nós nos equivocamos diante das nossas dificuldades, porque são justamente essas dificuldades que vão fazer com que a gente desenvolva a nossa fé sólida, né? Que não seja uma fé, como a Thelma colocou muito bem, né? Com aquela figura na areia. Então, é através da dificuldade. E quanto mais difícil for essa dificuldade, maior a gente vai ter a oportunidade de desenvolver com mais afinco essa fé e se tornar realmente mais solidificada. E vamos, então, agora agradecer a espiritualidade amiga por essa oportunidade maravilhosa que tivemos na manhã de hoje, em que a nossa companheira Thelma nos trouxe essa importância da fé, em que a nossa companheira nos trouxe a questão das crenças, independente de qual for a crença, que o importante é o nosso trabalho, é termos essa fé,
essa fé sólida, não importa a religião. E assim, queridos amigos, que a nossa companheira possa continuar conosco em outros momentos, desenvolvendo outros estudos. E, mediante essa harmonização, essa fraternidade, pedimos então a esses amigos espirituais que continuem conosco, nos envolvendo, nos protegendo, nos alicerçando. E pedimos licença a todos eles, ao nosso patrono Caibá, ao nosso Mestre Jesus, à Mãe Santíssima e principalmente ao nosso Pai Maior, licença para que possamos dar por encerrado o estudo da manhã de hoje do livro Parábolas e Ensinos de Jesus. E que sábado que vem possamos dizer presente. Que assim seja, graças a Deus. E que todos vocês tenham um excelente sábado. Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar à luz da doutrina espírita todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net, gestos de amor que antecipam o futuro.